Eu sei que é ruim, é chato pedir para sair do lugar, vocês podiam vir aqui para frente, mais para perto. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica aqui depois. Vai ser interessante que você esteja perto de alguém. E sem demora, enquanto vocês vão vindo aí, vai se aproximando aí do pessoal que está mais aqui na frente. Quero dizer que o pessoal da equipe de louvor está de parabéns, viu, homem? Bom demais, cara. Deus te abençoe aí. Jesus, Diego, Carol, Natan, todo mundo, Jair. Deus vai nesse negócio, amém? Sem mais demora, pessoal, nós vamos receber com muita festa, com muito barulho. Eu vou te dar o Senhor, essa pregadora da noite, pastora, escuta deles, aqui não conhece a vida. Glória a Deus. A última vez que a turma pregou, eu saí daqui com conteúdo, com umas 5 mensagens. Hoje não vai ser diferente. Deus, Ele escolhe as pessoas certas, para os dias certos, para os momentos certos. Você é o certo de Deus nas nossas vidas hoje. Amém? Pessoal, vocês, a pastora Tuca, em nome de Jesus. Deus! Obrigada, chefe. Deus te abençoe. Boa noite, povo lindo do Senhor. Ai, que saudade de eu estar com vocês. Deus abençoe. Né? Como muitos sabem, a gente ficou um tempinho longe. Né? Mamãe ficou doente e a gente estava lá. Era o tempo da gente ficar lá cuidando dela, no hospital, revezando. E a gente estava lá e estava aqui com o coração também aqui na igreja, lembrando de vocês. Vocês lembrando da gente e Deus lembrando de todos, e para a honra e glória do Senhor, a mamãe estava em casa se recuperando, e Deus vai completar a obra de cura e de libertação na vida dela, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Ah, esse barulho é tão bom. Barulho de morte para carne, pecado, vida com Deus, amém? Ai, coisa gostosa, aleluia, Jesus. Pregar o som dessas águas caindo aqui vai ser bom demais. Aleluia, amém? Podemos ler? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Feche sua Bíblia. Glorioso Deus, eterno e soberano Senhor, a ti pertence a glória, o louvor, de eternidade a eternidade, Senhor. Nossos lábios nunca se cansem de adorar ao Senhor e de proclamar as tuas maravilhas, Pai. Senhor, tu faz presente aqui neste lugar desde o amém inicial, Deus, e continuará até o amém final, Pai. Fala conosco, meu Deus. Precisamos, necessitamos e desejamos ouvir a tua voz. Palavras de vida eterna, meu Pai, sejam sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Campanha de avivamento. Muitas pessoas, né, eu acredito que já foi pregado aqui, esse é o terceiro elo. Deus já falou poderosamente através da vida do nosso querido Jean, que chegou agora. Já, glória a Deus, está trabalhando.
que avivamento é simplesmente entrar no reteté, entrar no fogo, falar em línguas, tocar, dançar, pregar aqui no altar, fazer algumas coisas para Deus. No livro de Apocalipse, conta a história de uma igreja que tipifica os cristãos que se veem, que acham que estão avivados. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Eu conheço as suas obras. Eis que não és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente, mas és morno. A ponto estou de vomitar da minha boca, diz o Senhor. Mas vocês dizem que eu estou rico e abastado e não necessito de coisa alguma. Mas eu aconselho que de mim compre ouro refinado para que te enriqueças, vestes brancas para que cubra essa nudez vergonhosa e colírio para que unge os seus olhos para que você passe a enxergar. Eu repreendo a quem eu amo. Sê, pois, zeloso, olha para as suas obras e se arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao me vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu, diz o Senhor, venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos cristãos estão como os cristãos de Laodiceia, se achando avivados, mas não sabem que estão pobres, cegos e nus diante do Senhor. Vêm aqui, se assentam, mas enquanto o Senhor está falando aqui nesse altar, estão preferindo o WhatsApp, ficar mexendo no WhatsApp durante a palavra, ficar conversando com o outro. É mais importante conversar uma comunicação no grupo que está bombando o assunto. Mas deixa eu te falar, está bombando muito mais aqui onde sai cor e vida para você, meu irmão. Está bombando aqui. Preste atenção nas suas obras. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, se assenta aqui, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Eis a diferença. Será que o Senhor conhece a mim e a você? Ou será que algum de nós entraríamos neste ponto e o Senhor dirá abertamente: eu nunca te conheci? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: fulano de tal conhece a sua vida, sabe seu nome, conhece a sua mãe, conheceu seu pai, conheceu suas irmãs, sabe coisas da sua família. E eu virei e falei: meu Deus, eu não sei nem o nome dessa pessoa. Às vezes você acha que você conhece a Deus, que você conhece um pouco da palavra de Deus, um pouco da vida do Senhor, mas o Senhor olha e fala assim: eu não conheço você. A Bíblia fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Crente avivado é aquele que chama a atenção de Deus, que faz ele sair do seu trono e olhar para você e falar: esse é meu filho, esse é a minha vida amada, quem eu tenho para ver. Se você não tem chamado a atenção de Deus, você está qualificado na igreja de Laodiceia, morno em estado de comodismo. Você já sentou numa água morna assim? É gostoso, né? Você fica lá horas e horas. Esse é o estado de cristãos que se acham avivados. Não saem, tem uma rotina espiritual que é a mesma coisa. Crente avivado adora ao Senhor. Avivamento, eu peguei o significado. Avivamento, no Aurélio mesmo. Avivamento significa despertar, acordar, reanimar, realçar, intensificar, aumentar, estimular e vivificar. Tudo isso para a glória de Deus.
Se a sua vida tem estado no estado de mornidão, de comodismo, você não é um crente avivado. A sua vida tem que ser intensa, tem que ser vivificada a cada dia. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, você precisa fazer para a glória de Deus. Se aqui você é do reteté ou fogo, mas a sua faculdade você não glorifica a Deus, alguma coisa está errada. Se no seu trabalho você não glorifica a Deus, se no seu jeito de vestir você não glorifica a Deus, se as suas palavras você não glorifica a Deus, se lá na sua casa você não glorifica a Deus, e muito menos as pessoas que estão ao seu redor glorificam a Deus pela sua vida, você precisa buscar um avivamento, uma intensidade maior com Deus, porque alguma coisa está errada. Efésios 5:14, se eu não me engano, diz: desperta, ó tu que dormes, ó crente morto, desperta, levanta, gente morta, e Cristo te iluminará, te avivará. Avivamento é algo que só você pode buscar. O Senhor está à porta, Ele bate, mas Ele está esperando você abrir o seu coração para buscar avivamento. Avivamento é adoração contínua com Deus. Abacuque 3, acho que o versículo 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, nem que o produto da oliveira minta, e que os campos parem de produzir mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Crente avivado adora ao Senhor, mesmo em meio às aflições. Crente avivado entende que a adoração não é moeda de troca. Ele não adora a Deus só quando ele quer receber um milagre, ele adora a Deus em qualquer circunstância. Eu me lembro de uma história, eu sou apaixonada por essa história. Eu vou até beber uma água aqui. Essa história me emociona. A história de 3 camaradas popularmente conhecidos. Só o Charlão sabe os nomes deles. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes popularmente. Como é que é o nome deles realmente? Esse é meu chefe, esse é meu presidente, aleluia. E esses 3 camaradas eram crentes avivados. Eles estavam lá, presos na Babilônia, cativos. E um dia, Nabucodonosor, cheio de demônio, recebe uma inspiração satânica e resolve fazer uma estátua para que todo mundo adorasse ele. E ele chama todo mundo, todo o reino ali, todos os cativos, todo mundo, e fala: vai tocar os instrumentos e todo mundo vai me adorar. Todo mundo vai se prostrar diante de mim, diante dessa estátua. E na hora de tocar os instrumentos, quem não se prostrar está preparado ali uma fornalha. E vai ser aquecida 7 vezes mais. Só que existia ali crentes avivados, cheios do fogo do Senhor, que não se curvam diante de qualquer situação, que não se curvam diante de qualquer Deus, mas que sabe que o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Tocou os instrumentos ali, todo mundo. Tinha muito crente morno. Um dia o Ronaldo pegou uma coisa aqui que ficou gravada na minha mente. Muitos cristãos ali falavam assim: eu não vou me curvar, eu vou simplesmente abaixar. Deus entende, eu não quero confusão, não quero morrer, eu quero continuar vivo para pregar a tua palavra. Eles abaixaram, eu vou me abaixar aqui, eu vou fingir. Só que existiam 3 corajosos que não temiam a morte, que ficaram de pé. Aquilo ali encheu o coração do Nabucodonosor de rir a ele, quando chama aqueles 3 para cá. E eles foram adorando ao Senhor, sem medo. E eles falaram: Nabucodonosor virou: vocês não vão me adorar? Ele ainda deu uma última oportunidade, ó. Vai tocar de novo. Vocês têm certeza que vocês são crentes avivados mesmo? Vale a pena?
porta da fornalha, morreu queimado, o calor é muito grande. Só que na boca do doutor eu fico imaginando, isso não está escrito na Bíblia, eu fico imaginando que ele ouviu um barulho de louvor ali dentro. Ele ouviu ali um reteté, o novo língua, o Pentecoste que ele fogo vindo ali de dentro, que não é fogo que ele tinha colocado. E ele falou, deixa eu ver o que está acontecendo. E ele olhou lá para dentro e ele ficou abismado, porque ele viu não só 3, mas 4 homens rodeando, glorificando a Deus, sendo avivados pelo Senhor e pelo fogo. E ele falou, a palavra dele falou assim: eu coloquei 3, mas tem 4, o quarto é semelhante ao Filho de Deus. É o próprio Senhor que estava ali, crente avivado dentro da fornalha, o Senhor mais junto. Porque ele veio o que chama a atenção do Senhor. E a coisa mais linda que eu vejo é que quando eles saíram, nem um fio de cabelo foi danificado, nem cheiro de fumaça nas suas roupas. Quem já passou perto de um foguinho qualquer sabe que fumaça pega à toa. Nem fumaça pegou. A única coisa que aquele fogo consumiu foram as cordas que amarraram. A única coisa. Crente avivado, Deus protege aonde for, a qualquer lugar. Protege os seus bens, a sua vida, a sua alma, o seu espírito, a sua mente, tudo que você tem. Isso se chama avivamento. Uma vida de adoração. Avivamento é uma entrega total a Deus. Avivamento é investir no reino de Deus. É ter uma vida cristã. Eu coloquei aqui 3 pontos. Avivamento, uma vida em adoração. Avivamento é se esforçar, investir no reino de Deus. Dia a dia, o investimento para Deus. Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ao que vencer, em Apocalipse, diz: ao que vencer, darei que coma do maná escondido do Senhor. Ao que vencer, eu darei veste branca e uma pedra branca na qual estará escrito o seu nome, e só quem me receber saberá. Ao que vencer, darei que assente comigo no meu trono. Ao que vencer, darei de comer da árvore do fruto da vida. Pela coluna do templo de Deus. Mas tudo isso para aquele que vencer. O que você tem feito para ser esse vencedor? Crente avivado procura vencer todo dia. Vence o pecado, vence a mornidão da vida, o comodismo. Se esforça. O relógio desperta às 7 horas da manhã no domingo para ir para a escola dominical. Crente avivado não olha que acordou de segunda a sábado e pensa: não, eu mereço dormir. Crente avivado entende que ele tem que ouvir a palavra do Senhor. Que quem renova suas forças é o Deus Todo-Poderoso, é a palavra viva que você vai encontrar aqui. Crente avivado entende que aqui no altar você deve dizimar e ofertar, porque isso é do Senhor. Crente avivado compreende que quando você está aqui na casa do Senhor, você precisa dar o seu melhor para o Senhor. Crente avivado entende que a sua vida, tudo que você faz, precisa exaltar o nome do Senhor. E você se esforça ao máximo. Crente avivado faz jejum que não está aguentando, mas tem gente aqui que está subindo pelas paredes querendo comer carne. Mas crente avivado entende que o Senhor é uma carne viva, um pão vivo que te sacia. E que aqui, vai valer a pena todo o sacrifício. Porque aqui não morrer vidas para o mundo e renascer para o Senhor. Crente avivado entende que vale a pena. Que vale a pena sair da sua casa, chuva no sol, para vir
Isso resume tudo. A parábola das 10 virgens conta a história de 2 grupos de cristãos, um avivado e um não. 5 eram loucas, 5 prudentes. As 5 loucas vinham para o culto, ao invés de buscarem azeite espiritual das suas botijas, ficavam conversando, ficavam mexendo no WhatsApp, não queriam jejuar, não queriam pagar o preço, preferiram uma vida de pecado, preferiram uma vida de maldade, uma vida de comodismo, preferiram pecar, ir vazios ao invés de estar na presença do Senhor, ter um namoro, uma vida pegada à prostituição, porque elas achavam que ia dar tempo de encher a botija. E sempre adiavam. Vai dar tempo. Eu ainda tenho que viver a minha vida um pouquinho. E as 5 prudentes vinham, buscavam o Senhor, prestavam atenção no culto, estavam aqui no altar, cantando, tocando, dançando, pregando, para a glorificação do nome do Senhor, faziam tudo para receber o azeite do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que todas dormiram. Tipifica, meus queridos, que todos nós pecamos. Dormiram em um certo momento. Romanos 3:23, se eu não me engano, diz: todos pecaram, destituídos estamos da glória do Senhor. Só que Jesus Cristo nos deu a oportunidade, uma segunda chance de sermos chamados filhos de Deus. E ao despertar, o que faz a diferença de um cristão avivado e um não, é porque quando peca, quando ele dorme, quando ele desperta, ele vai e não peca mais. A botija dele está cheia e ele entende que o pecado que ele tinha já caiu por terra, ele se arrependeu, ele tem azeite dentro dele, ele tem o fogo do Senhor dentro dele. E quando o Senhor voltar, ele vai subir com ele. E foi isso que aconteceu. Aquelas 5 loucas ficaram desesperadas. O noivo chegou. Cadê o nosso azeite? Tem que ir correndo comprar. Não adianta. O noivo já veio e resgatou a sua igreja. Não há tempo mais, o Senhor está às portas. O noivo chama a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Nós temos que aprender, meus queridos, que o Senhor, Ele está nos dando um tempo para que a gente receba esse avivamento, para que a gente tenha no coração essa certeza que esse tempo não é para ser desperdiçado. É aquilo que o Chamon falou aqui, que foi cantado. A nossa vida não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a vida que nós temos na carne, não vivemos mais para nós, mas para a glória do Senhor. Então, para satisfazer os seus desejos, a sua carne, a sua vontade, e começa a viver a vontade do Senhor, por mais difícil que seja, faça, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Pedro e Judas tiveram a mesma oportunidade. Eles estavam ali com o Senhor, ouviram as mesmas pregações, os mesmos ensinos que o Mestre Jesus ensinava. Ouviram as mesmas pregações, participavam das mesmas coisas sobrenaturais, viam curas, mas Judas, durante os cultos ali com o Senhor, ele só ficava pensando na hora da oferta, em que ele iria pegar a sua parte, roubava da sacola em que as ofertas eram depositadas. Ele não queria saber do que estava sendo pregado, ele só pensava em satisfazer a sua vontade, que era o dinheiro. Ele estava pensando no que ele ia fazer, ele ficava pensando: nossa, se hoje tiver um bom rendimento, eu vou fazer uma festa na minha casa, vou chamar mulheres, vou chamar meus amigos e nós vamos fazer uma mega festa com o dinheiro que eu vou pegar das ofertas. E Pedro estava ali, prestando atenção, com seu jeito, né, turrão, né, aquele Pedro que a gente conhece, né, que antigamente era uma pessoa, né, pescador,
pescador, bruto, mas estava ali prestando atenção, ouvindo as palavras de vida eterna. E essa é a diferença. Na hora do confronto das nossas vidas, a essência do avivamento é que faz a diferença. Pedro, quando ele ouviu o galo cantar, ele lembrou das palavras que ele ouviu do Senhor. E ele lembrou de uma última coisa que o Senhor tinha falado com ele: quando o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. E ele lembrou daquilo, lembrou de tudo, veio como um flash, um filme na sua mente. Ele olha para o Senhor na cruz, diz a palavra do Senhor que os seus olhares se encontraram. E ali ele lembrou de toda a vida que ele passou com o Senhor, e ele chorou amargamente, mas com remorso, com um arrependimento dentro dele. Crente avivado, quando peca, não vive de remorso, ele se arrepende. E Pedro, ele se arrependeu e se tornou um grande ganhador de almas. Porque a essência de avivamento na vida dele, a palavra de vida eterna, fez com que na hora do confronto, na hora do pecado, ele tivesse uma direção de vida. Judas, quando percebeu a bobagem que tinha feito, ele não tinha palavra de vida eterna nesse tempo, porque ele não prestava atenção nos cultos, ele só queria saber de roubar, de viver a vida dele, de alimentar sua carne, os seus anseios, seus desejos. Ele não tinha nada para lembrar. Onde estava o avivamento que ia trazer arrependimento para ele? Não tinha. E o que aconteceu? Ele pegou dinheiro, jogou e foi se enforcar. Quem não é avivado, o pecado traz a morte. Mas quem é avivado, quando peca, se arrepende e vive em abundância. Quem já leu o livro de 1 e 2 Pedro percebe e vê: esse não é o mesmo Pedro. As palavras que tem lá não é o mesmo Pedro que pegou uma espada e cortou ele, o soldado. Era uma pessoa que amava, que dizia: honre ao rei. Mesmo no tempo de perseguição, ele escreveu: honre ao rei, honre aos governos e várias outras coisas. Porque o avivamento é que faz a diferença na vida do cristão. O avivamento é que traz a mudança de vida para a sua vida. Não é simplesmente estar aqui na igreja. Eu fico imaginando, meus filhos, eu fico pensando um dia, eu parei para pensar e meu coração se encheu de tristeza. Eu fiquei imaginando, quando Jesus voltar, muitos cristãos que se achavam avivados, que diziam: Senhor, Senhor, que até curavam, expulsavam demônios, falavam em outras línguas. Mas deixa eu te falar, igual a palavra do Senhor fala: quando nós fazemos, não somos nós quem fazemos, mas nós invocamos o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e é Ele que faz através de nós. Mas a nossa vida tem que estar em avivamento, para que essas coisas sejam a diferença em nós. E muitos cristãos, quando Jesus voltar, vão estar lá conversando no WhatsApp, no Facebook. Luciana, por que você sempre fala isso? Porque essa é a moda que infelizmente está matando muitos cristãos. Tem muita gente que está deixando de servir a Deus para servir os seus prazeres na internet, nessas redes sociais. E quando Jesus voltar, eles vão ouvir: gente, o meu irmão que lia a Bíblia todo dia, eu achava ele um fanático, ele subiu aqui do meu lado. A minha mãe que falava para eu ir na igreja, que ficava mudando na minha cabeça para eu ir para a igreja, ela sumiu. Um amigo meu, que de vez em quando conversava comigo no WhatsApp, estava uma conversa que no meio do caminho. Meu Deus, Jesus voltou. Eu fiquei. E essas pessoas, eu fico imaginando, o arrependimento dos seus corações, elas vão chegar, vão entrar nas igrejas onde elas congregavam. E vão sentar aqui nesses bancos. E vão ficar sentadas, chorando amargamente, lembrando das vezes que elas tinham oportunidade de sentar aqui, de ouvir uma palavra, de louvar ao Senhor, estendendo as suas mãos para o céu, e não fizeram por comodismo. Vão sentar, vão ir na sala da história do
poderiam fazer e não fizeram. Mas o Senhor nessa noite está aqui dizendo: eu te dou tempo, meu filho, conserta a sua vida, aviva a sua vida, aviva a sua vida na minha presença, me busca com verdade, com compromisso, com sinceridade, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, reconheça que a sua essência tem que estar no Senhor e não em cumprir as suas vontades, a sua carne, o seu eu. Mas tenha dentro do seu coração que você precisa realmente buscar ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Você vai colocar a mão no seu coração. E como diz lá em Laodiceia, na igreja de Laodiceia, olha para dentro de você, analisa a sua vida e arrepende-te, porque o Senhor está às portas. A sua vida tem azeite suficiente, ou você está como aquelas loucas que achavam que dava tempo de encher de azeite, de ir lá comprar correndo qualquer azeite. O Senhor está te dando a oportunidade do azeite puro, que arde fogo continuamente morar no seu coração. Está aqui para você receber o melhor do Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Podem vir aqui diante do altar, por favor. Nós vamos fazer a oração aqui diante do altar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Venha já pensando e analisando a sua vida. Eu sou um crente avivado ou eu sou um crente morno que se acha avivado? Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor, mas o Senhor não quer apenas conhecer as tuas obras, Ele quer te conhecer pelo seu nome. Ele quer conhecer a você, Ele quer poder, quando Ele estiver lá diante do Pai, dizer o seu nome. Esse é meu filho, esse é minha filha, e eu tive prazer durante todos os dias da sua vida. Eu tive prazer em sua vida. Feche seus olhos com o seu coração, amém? Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor, me traz avivamento à tua igreja, Pai. O Senhor me traz vida às nossas vidas. Não um avivamento, Senhor,
seja o nome do Senhor. Vamos fechar os olhos. O Senhor está aqui, amém? Deixa uma unção do Senhor parar sobre as nossas vidas nesta noite aqui. Uma unção muito forte, irmãos. Deixa uma unção de quebrantamento aqui. Deus está derramando sobre as nossas vidas ainda. Está sendo derramado sobre o nosso coração. Está sendo derramado sobre as nossas cabeças. Jovem, Deus está interessado em quebrar o seu coração. Está interessado em quebrar o seu coração, te dar um novo coração hoje. Deus está interessado em arrancar toda a dureza do seu coração, dar um coração quebrantado, um coração renovado. Deus está interessado em você, jovem. E essa mensagem do Senhor quer deixar no nosso coração. Deus está interessado em você seja uma pessoa vivada. Deus está interessado em você sair do seu motivo para servir a Ele. Deus está interessado em te fazer uma nova pessoa. Deus está interessado em que você entregue sua vida totalmente a Ele. Deus está interessado em você. Receba o som do Espírito Santo e renova o seu coração hoje. Receba o som do Espírito Santo que te dá um novo coração hoje. Receba o som do Espírito Santo que renova a sua vida hoje. De Deus do Senhor, enviou sua filha nesse lugar para transformar as nossas vidas em usar o avivamento. Hoje, jovem, você não volta mais para sua casa como você chegou aqui. Deus está colocando a sua mão numa marca. Deus está colocando a sua vida numa identificação de quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a marca do povo.